E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempinho que eu não faço live no dia do sábado, né? Mas enfim, falar de atividade física à noite, durante a semana, né? Não rola muito. Hoje, né, depois de um longo e tenebroso inverno, consegui chamar aqui a Ana Rodrigues, que é uma pessoa maravilhosa. A gente se conheceu pela Rede Longevidade. Michele, beijinhos. E lá na Rede Longevidade, a gente começou a se falar muito, porque, assim como eu, ela é super empolgada com a questão do envelhecimento saudável, do design ativo, enfim, da atividade física como um todo, né? O pessoal que tá chegando. E para quem não conhece ela, vocês vão conhecer hoje. E vocês vão adorar, porque ela fala tão ou até mais do que eu, né? Energia para todo lado, e eu adoro essa, né, essa essência pessoal. Então, a Ana, né, a jovem Ana Rodrigues, ela é gerontóloga, ela é gerontóloga, né, bem como eu. Daí a gente, nela também tem a vertente dela que vai muito mais para lá da atividade física, que é algo mais que dê certo. Eu sempre fico, vocês sabem, né, que mil anos fazendo live e a apreensão aqui se ela vai aceitar ou não. Tá escutando? Fala é da terra, Com certeza! glória, estamos Estamos em em guerra, guerra, não você não imagina a imagina a loucura. loucura. Humano tá na maior fissura porque Olá, Gostei olá, da música! dia! Bom dia, Bom, gente! bom dia, pessoal, quem tá aí com a gente. E aí, pessoal guerreiro, viu? Aqui, pleno da 99, do dia 9 do mês 99. 9. 99 é Ah, cabalístico, cabalístico. Maria, só para o pessoal ver o nosso nível de maturidade, né? Com os números. Olha, é numerologia, meu bem, É. numerologia. Esse ramo eu já não domino. Fico Não, mais. eu também não domino, não. Eu Fico, curto, eu curto, eu curto. sim, mas é sempre bom, né? Tem um livro muito bacana que, tipo assim, qual é seu Deus? Que no último capítulo, né, fala um pouquinho sobre o Deus brasileiro. Aí fala que é uma loucura, né? São vários e vários deuses. Ah, é Deus, aí a pessoa que é cristã, aí pula as unhas aí manjar, aí a pessoa é católica, aí faz tal coisa, né? Aí o zodíaco, aí não sei o que, então é maravilhoso, né? Brasileiro é uma loucurinha mesmo, que só a gente entende. É a brasilidade, né? Essa Sim, diversidade que a gente tem. O país é continental, né, Ciro? Então não teria como ser diferente, né? A gente não é um país, a gente é um continente, porque isso aqui é gigantesco, né? demais, demais. E Aninha, vem cá, para quem não conhece Volta de Verdade por aqui, quem é a Ana Rodrigues na fila do pão do envelhecimento saudável? Bom, eu primeiramente vou agradecer, Ciro, principalmente pelas apresentações que você faz à minha pessoa, gente. A chamada dos vídeos para a nossa live, né, é incrível. Muito obrigada. Eu sou a Ana Imagina. Rodrigues, né, sou profissional de educação física de formação. Eu tenho a minha especialidade em geriatria e gerontologia pela UniFUVEST desde 2009. Então não é uma coisa recente, tem um tempinho. Mas como todo profissional, né, a gente vai se conhecendo melhor dentro da profissão, se conhecendo melhor pessoalmente, e isso vai interferindo justamente também nas escolhas que a gente faz com a nossa profissão, conforme a gente vai se especializando e conhecendo mais os conteúdos que tangem a nossa profissão, né? E daí, a Ana, em 2020, como muitas pessoas, né, a pandemia ela veio trazer muitas coisas para nós, e principalmente eu penso para mim, nesse olhar que eu estou passando agora, de positividade para escolher e ter certeza, mais ainda, do que eu quero seguir para a minha vida. Então, em 2020, criei o programa chamado Longevidade em Movimento, que na verdade eu já trabalhava com esse público, mas que eu fui definindo
bem especificamente o que eu queria dentro deles, os objetivos mais claros, a forma de trabalho. E esse programa, ele hoje em dia está muito online, né? Que veio, ficou mais forte no online, continua no online, mas eu atendo também presencialmente. Tenho interesse, né? E vou buscando o atendimento presencial também, num local onde eu possa estar atendendo de uma forma adequada esse público, né? Até a neuroarquitetura aí também, que você faz parte, é importante para o local onde eu estarei também atendendo, né? Certeza. E esse universo, ele não é novo para mim. A Ana, que é essa profissional de educação física, tem um algo que move dentro dela a partir de história minha, pessoal. Pois eu fui criada também pela minha avó, que morava comigo. Então ela sempre falava do envelhecimento, a velhice, o envelhecimento é uma droga, era o que ela falava. A velhice assim. E eu via a mudança no corpo, a mudança em comportamentos, né, em necessidades. E aquilo me gerou uma certa curiosidade. Então a motivação pela gerontologia começou numa motivação particular e se estendeu justamente para isso dentro da minha profissão. Sim, e é muito bacana, né, Ana, que eu acho assim que muitas pessoas, né, que a gente conhece, né, são vinculadas à gerontologia, né, devido a algum fato histórico, né, que marcou muito a gente, né, que a É, gente busca quem se apropria, né, ou daquela felicidade ou daquela dor, né, para engajar na nossa própria profissão, né, até mesmo um propósito de vida, né. E é muito uhum, bacana, né, quando as pessoas sabem disso, porque sabem que a gente não está fazendo aquilo, digamos, por modismo ou tendência, né? É algo que vem dentro da gente, né? E é por é, isso também que eu te chamei, eu ter esse cuidado, que só essas pessoas assim têm o brilho no olhar, tipo, que é realmente um trabalho legítimo da pessoa, que vem de dentro, da essência dela, né? Que eu fico assim, nossa, porque pra mim fica muito claro quando aquela pessoa tá ali só por fazer. E também fica super evidente quando ela quer estar ali porque ela tem um propósito, um objetivo, né? É uhum, assim que prega o tão maravilhoso Ikigai, né? O que te faz acordar de manhã, né? Que você é. fica bem, faz bem aos outros, né? E assim por diante. E falar de atividade física, né? Dos movimentos que você promove, né? É realmente maravilhoso. Daí, Ana, eu queria saber de você, assim, né? Devido à questão, né? Esse engaste da atividade física, até os movimentos, enfim, da própria OMS, né? Que a gente estava discutindo, né? Sobre a questão da década do envelhecimento ativo, né? Aí, para quem não conhece muito, você poderia, assim, falar um pouquinho para abordar a importância disso. Que não é só, tipo assim, você tem que fazer exercício para emagrecer e etc. Não é isso, né, gente? Vai muito além disso, né? Aí, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre isso, o público ficar mais na mesma página. Não, então, é interessante começar dessa forma, né? Porque a década do envelhecimento saudável, ele vem de um movimento que significa segundo a OMS, né, a OPAS também, eles fizeram um tempo de 2020 a 2030, que devido à pandemia eles colocaram de 2021 a 2030, e são 10 anos, né, de colaboração combinada entre as próprias pessoas idosas, né, que vão estar nesse plano, reunir governos, reunir a sociedade civil, né, reunir profissionais ligados ao próprio envelhecimento de uma forma geral, que todos nós vamos estar associados mais cedo ou mais tarde, né? Setor privado, então a década do envelhecimento ativo, ele é uma colaboração combinada dessas diversas coisas que eu falei para vocês, e também das famílias e da comunidade em geral. Essa é a década do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo. E o envelhecimento ativo, só para a gente colocar aqui para ficar bem claro na cabeça das pessoas também, não significa só movimento. Sim, Ativo é movimento, mas ativo é você estar ativo socialmente, ativo fisicamente, ativo mentalmente, na política, né? Porque somos seres políticos, então isso também é importante a gente falar. Então, no agora, né, a gente tem o quê? Vidas mais longas, né? A gente está vivendo mais.
Isso é uma das nossas conquistas justamente mais notáveis, né, do ser humano. A gente conseguiu ultrapassar certas barreiras nunca antes ultrapassadas. Então, esse poder de envelhecer, ele é um avanço social, ele é um avanço econômico, né? E também na própria saúde, que a gente já sabe que a ciência avançada é onde proporciona principalmente a gente a viver mais, porque a gente já não tem tanta incidência de morte infantil, né? No próprio parto também, que muitas mulheres morriam. E a própria mortalidade de pessoas idosas que diminuiu. Então, no agora, esse é um contexto que a gente está vivendo, né? Sim, Então, uma vida mais longa, que é o que a gente vai tratar aqui ao longo da live, sim. ela é muito valiosa, porque ela proporcionou justamente essa oportunidade da gente repensar a nossa velhice, né, como ser idoso, Uhum. mas também como que essa vida vai se desenrolar com nós mesmos muito idosos. Então, o futuro que a gente precisa dentro dessa década, né, que ela não deve se resumir só a 10 anos, é que a gente precisa de ações serem feitas com início e fim, porque senão a gente não se estrutura, né? Então, uma Sim. boa saúde, ela vai proporcionar, como talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, mais vida aos anos, porque a ideia aqui, já que a gente tem muitos recursos que fazem a gente viver mais, não é a gente viver só mais, é a gente viver com qualidade. Então, o envelhecimento saudável, ele vai significar justamente a gente desenvolver, e a gente vai precisar muito disso, e a minha profissão tem uma relação muito direta em relação a isso, que é desenvolver e manter habilidades funcionais que permitam justamente o bem-estar nessa idade avançada que a gente não sabe até onde a gente vai viver. A Então, bendita cognição. então a gente manter essa combinação das capacidades físicas, né, mentais do indivíduo, que você também, Ciro, trabalha lindamente dentro da arquitetura, atuando junto com o ambiente, porque o ambiente ele vai ser também um preditor em relação à nossa qualidade de vida, né? Com certeza. Então, onde a gente vive o ambiente físico, né? Não só o físico, como o social também, o político, que eu falei anteriormente, e a interação, porque nós somos seres integrais, então a gente não é uma coisinha só, a gente tem que Uhum. correlacionar todo mundo. Então, só para finalizar essa introdução, as pessoas idosas, se tiverem a saúde delas debilitadas, vamos raciocinar aqui. Elas vão trabalhar menos, vão ganhar menos e vão se aposentar mais cedo. Se a gente está justamente numa era onde a gente está vivendo mais, né? E eu falo daqui a um futuro próximo, por exemplo, um dadozinho, crianças de 9 anos serão em menor quantidade do que idosos. Então, o mercado de trabalho, eu penso, né, diante dessas correlações que eu faço de tudo que a gente vê por aí dessa revolução da longevidade, o mercado ele vai passar por uma revolução bem grande, né, Ciro? Então, essa saúde, essa qualidade de vida, esse ambiente político e social todo, ele vai ter que ser adequado para justamente a pessoa poder viver mais, com qualidade. Então, a década do envelhecimento ativo abrange esse grandão que a gente vai falando aqui em relação à minha área específica, que é de atividade física, e correlacionando com a sua, né? Que é a neurociência na arquitetura. Justamente tem tudo a ver, porque tratar de pessoas, né, principalmente, né, dos contatos que ela tem com o mundo externo, é tratar de como o ambiente é construído, né? E mesmo É, que muitas pessoas e profissionais, né, não gostem de colocar na mesma frase, né, saúde, arquitetura e urbanismo, né, eu insisto em colocar porque, né, é quase que óbvio, né? Mas enfim, né, academia na academia. Daí, Aninha, foi muito legal você ter dessa questão que só porque é envelhecimento ativo, né, saudável, não significa que, tipo assim, eu não vou pra academia, né, também tem essa história, né, não vou pra academia, sou sedentária, acabou essa história. Não, o exercício, né, o movimento, ele não se resume apenas à academia, né, e ficar lá tirando fotos no espelho. Ele se resume a você se movimentar, é, a você socializar, como você muito bem disse, né? Não é à toa que tem uns 4 pilarezinhos básicos, né? Que é o estímulo cognitivo, social, sensorial e motor.
né? E a partir disso a gente se constrói, né? Por exemplo, entre você pegar o seu carro e ir na padaria, né? Por que não caminhar até a padaria se for pertinho, né? Você sai de casa, leva o ventinho se for de manhã, pega o sol, vitamina D 0800, né? É Conversa isso com o aí. vizinho, né? Vai até a academia e volta. Logo, só aí você fazer esse pequeno movimento, você já colaborou para o seu metabolismo, você já está colaborando com o seu envelhecimento. Aí, sendo só isso, logicamente, tem que ter uma manutenção, né? Mas digamos assim, o início, né, é a melhor coisa que se tem a fazer, né? Porque quando a gente fala de longevidade, etc e tal, até no começo eu tinha meio que, não é nem assim, abuso, mas eu ficava assim, cansado, tipo assim, a longevidade, aí tipo assim, você tem que fazer atividade física, alimentação e tal, mas uma coisa tá assim longínqua, né? Que não tem dopamina que aguente até chegar lá, né? Então você passa a ficar desestimulado e não faz as coisas, né? Podendo, poxa, se eu não saio de casa o dia todo, né? Se eu passar a sair de manhã e até a padaria andando, né? Que eu iria todo dia de carro, isso já é uma grande modificação. Eu já ficaria muito feliz para essa pessoa, entende? Com certeza. Porque você deve ter notado que durante também suas aulas, seus alunos, né? Eles devem ter notado que o próprio corpo ele pede por mais exercício, né? Ele gosta disso, né? Ele gosta de ficar bem, ele gosta de se sentir bem com ele mesmo, né? Porque até o organismo mais primitivo, né? Ele faz algum movimento físico, né? Porque, poxa, a gente é movido por células. Célula necessita de quê? De oxigênio e movimentação. Se a gente fica só parado no canto, por exemplo, sentado trabalhando loucamente, entendeu? A gente vai ficar ali, não vai usar outras funções, como você falou, né? Digamos assim, arte de escrever, né? Que o pessoal agora não tá sabendo nem vai escrever direito, né? E É, etc. Coisas básicas, né? Vai se perdendo, porque não tem utilidade, né? Então, para que usar? O corpo pensa assim, né? Tá usando? Tá usando? Não tá? Descarta, né? Não, Ana? então, diante disso aí que você falou, algumas coisas a gente pode conectar. Por exemplo, o sedentarismo, ele é uma doença. O sedentarismo é uma das que mais matam hoje em dia no nosso planeta, e o Brasil é um país ainda sedentário. Ai, Ana, mas tem tanta academia, tem tanta gente falando, tem na mídia, tem. Mas os dados não mostram isso. A quantidade de sedentários ainda é bem grande, né? Então, quando você falou em relação ao movimento, Ciro, como a gente está numa live aberta, que não é uma live científica, então eu vou buscar falar aqui linguagens bem simples, porque o objetivo é sempre a Uhum. gente dar informação que seja relevante, mas principalmente que seja entendida pelo público do outro lado, E né? aplicável. E aplicável. Então vamos lá para a gente poder aplicar, por exemplo, hoje, já algo relacionado a esse. Eu quero fugir do sedentarismo hoje, Ana. Então teve um estudo muito interessante que ele falou que, por exemplo, se a cada uma hora, se não me engano é uma hora, você levantar e ficar 3 minutos em pé, não é sentado, ao longo do dia, se você fizer essas intervenções de manhã até o iniciozinho da noite, você vai ter utilizado 30 minutos. Se você fizer, são 3 vezes. Se você fizer 10 intervenções dessa durante o seu dia, serão 30 minutos de atividade. Então, para você estar em pé, você também tem um gasto calórico, é que às vezes Com as pessoas certeza. não associam a isso, né? Uhum. E então, isso já te tira de um nível de sedentarismo que pode comprometer o seu sistema futuramente. Então, isso já é uma ação que você pode fazer hoje. 3 minutinhos em pé, durante 10 vezes ao longo do seu dia, você vai ter 30 minutos de uma atividade. Isso foi um estudo, não sou eu quem estou inventando. E teve um resultado positivo para as pessoas que participaram desse estudo. Uma outra questão interessante, para quem já tem, por exemplo, smartwatch, que eu acho a revolução, eu adoro, eu incentivo as minhas alunas a terem um smartwatch, porque isso daqui monitora você. Então, isso ajuda. A gente tem que entender o seguinte, a tecnologia, ela veio aí para qualquer idade para ajudar a gente. Então, eu não vou entrar no âmbito de que, mas tem coisas ruins. Vai ter coisa ruim, meu amor, em qualquer coisa. Basta para onde você quer jogar a sua lente. Eu gosto muito de Aham. falar isso.
O bem e o mal sempre vão existir, a gente precisa de um equilíbrio no planeta, assim como a tecnologia tem o bem e o mal, e vai ter isso, porque somos humanos, erramos, acertamos, enfim. Então, voltando à tecnologia, eu gosto dos smartwatches porque eles indicam, não só smartwatch, mas ele é bacana, a questão da quantidade de passos, que também tem Sim, estudos é que, muito bom. tem estudos que falam que o ideal são 10.000 passos diários para que você saia dessa caracterização de sedentário, né? Que é um mínimo básico para que o seu metabolismo funcione de uma forma em perfeita harmonia. Porque o movimento, Ciro, ele ajuda o nosso organismo nas taxas hormonais, ele ajuda o nosso organismo na oxigenação de todas as células, inclusive as células cerebrais, que são as que mais necessitam de oxigênio, né? Sim. A respiração, ela é aumentada a quantidade de capacidade, né, de entrada de oxigênio conforme você também se mexe. Não é à toa que os exercícios aeróbicos, eles são exercícios os quais eles melhoram muito toda essa questão cognitiva, né? Sim. Não apenas pela questão da oxigenação, mas também pela questão de fatores de crescimento neurotrófico, de ajudar a neurogênese, a melhorar, né? Porque os idosos, isso aqui eu vou puxar um pouquinho para os idosos, mas isso funciona em qualquer nível, Qualquer tá? idade, sim. Qualquer idade. É que como a gente é da gerontologia, Aí a tem muita gente, essa a gente associação. associa muito, e principalmente, como eu falei lá no início da live, é, a gente vai viver mais. Então, quando você, com esses conhecimentos que a gente está de bate-papo aqui, se você conseguir associar para a sua vida e pensar assim, não, realmente o exercício físico agora está fazendo sentido. A maior queixa dos idosos é em relação a alguma habilidade ou tarefa que desempenha a questão cognitiva, né? Que é a memória, né? Que é a questão do funcionamento executivo, né? Das funções executivas, que é justamente onde você tem essa relação de ser mais flexível na mente, ter um autocontrole, toda essa gestão. Então, esse funcionamento todo, ele vai ser melhorado Uhum. através dos exercícios físicos. É, A atividade física vai dar um boom nisso. sim, é um casamento perfeito, né? É, Porque quando você está estimulando, digamos assim, lendo um livro, por exemplo, né? Digamos assim, você faz uma caminhada, né? E senta para descansar e lê um livro. É uma combinação maravilhosa, porque você está ativando seu corpo, né? Você deixa mais alerta quando você chega, né? Você está mais cansado. Agora eu vou aqui ler meu livro de romance, né? Uma coisa assim. Aí você já está compensando, né? Porque quando a gente faz atividade física, como você muito bem falou, né? Em 2012, né? Eu prometo que a última coisa que eu for falar de nerdice de neurociência. Ó, porque em 2012 foi pode falar. descoberto. É o que eu acho que o pessoal vai achar interessante. É que em 2012 foi descoberto um hormônio chamado irisina, certo? Irisina em homenagem à deusa Íris, que é a deusa, né, que manda a mensagem dos deuses à Terra, né? Então, olha aí, a deusa Íris, né, pega as mensagens dos deuses e coloca na Terra, tipo, os sinais divinos, digamos assim, né? Daí, o que é que a Irisina faz, gente? A Irisina, quando você tá lá caminhando, né, praticando uma caminhada, né, fazendo lá os exercícios online com a Ana, né, todo mundo animado, você está liberando esse hormônio, e esse hormônio, ele vai estimular a produção das neurotrofinas, como a Ana bem disse, né, que é o BDNF. Daí, sim, Ciro, o que é que isso faz, né? Depois de mil nãos complicados, o que é que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar muito mais estrutura neural para ter uma boa memória, entendeu? Então, em relação a uma pessoa que não faz nenhuma atividade física, que não tem encontros com a Ana semanal, por exemplo, né? E uma pessoa que tem encontros com a Ana semanal, a pessoa que tem encontros com a Ana semanal, que faz atividade física, ela vai ter uma melhor memória, ou seja, ela vai postergar possíveis quadros neurodegenerativos, como a bendita Alzheimer e o Parkinson, certo? Então, gente, são coisas muito simples que a gente pode fazer, porque eu costumo, Ana, muito aquela questão, né? Que a gente tem o plano dos 59 anos, né? Que a gente nasce, estuda,
trabalho feito condenado e se aposenta, né? Isso não rola mais atualmente, né? Porque, pelo amor de... A gente não sabe Daí nem uma quando vai coisa, se aposentar, né, ô Ciro? A gente não justamente, sabe nem quando já, vai. já é o mistério da fé, quando ele vai se aposentar. Daí, pessoal, eu sempre gosto de bater na tecla que para as pessoas realmente que se dedicam loucamente ao seu trabalho, eu não sou nada contra, certo? Que passam ali 1000 horas, não dormem direito, não se alimentam, né? Porque querem realmente ficarem extremamente milionários e famosos, né? Vocês têm que pensar que, olha só, né? Vai chegar um tempo que o corpo não vai aguentar mais. Aí vem vários sintomas, pode vir a diabetes, pode vir a questão da demência, do Alzheimer. Aí tudo que você acumulou, né? Toda a sua fortuna, você vai gastar em medicamentos para você e você não vai aproveitar nada. Então, né, vamos usar a cabecinha da vida, né, para utilizar esses recursos, né, e tentar esse Sim. equilíbrio. Tudo na nossa vida, como a Ana muito bem disse, né, é um equilíbrio, né? Tecnologia tem lado bom e tem lado ruim. Se você fizer loucamente exercício físico todos os dias durante o quê? 5 horas consecutivas, você vai adoecer com certeza, entende? O propósito aqui é que você, por exemplo, essa pesquisa da Aninha já é um bom começo, né, Aninha? Como é 20 minutinhos em pé, Não, 15, são 3 3 minutos minutos. só em Gente, pé. 3 minutos, gente. O que é 3 minutos? Vocês levantar, né? Aproveita e já medita, né? Sem pensar nos boletos, por favor. Né? Então você se levanta da cama, né? Fica lá. Tão bom, só 3 minutinhos, né? Durante algumas pausas. É É, 3 falando minutos 10 vezes no seu dia, você vai somar 30 justamente. minutos. Teve um estudo, né, da Universidade de São Paulo com a Universidade do México, né, que eles fizeram, compararam, pegaram, né, uma gama de pessoas obesas, né, que tinham uma gama de pessoas obesas, né, colocaram elas para fazer atividade física e outro grupo não fez atividade física, né. Não, um grupo fez atividade física 3 vezes por semana e o outro grupo fez 5 vezes por semana, certo? Então, temos o grupo fazendo 3 vezes e outro grupo fazendo 5 vezes. No final das contas, deu a mesma coisa, os resultados. Então, apenas 3 vezes de atividade física, seja uma caminhada, seja um yoga, seja uma dança com as amiguinhas ou os amiguinhos, né? Seja, sei lá, um golfe, enfim, né? O que você gostar. O importante aqui é sair de casa, sair da cristaleira e se mexer, né? Não, Aninha? E interessante quando você falou da irisina, em relação aos exercícios físicos, o que eu vou falar aqui, eu acho que vai ajudar a convencer também as pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir essa live. A irisina, ela é uma molécula que ela só é produzida através da contração muscular. Ela não tem como tomar em pílula. Pelo menos até agora os Sim, cientistas não descobriram. Porque, na verdade, o nosso corpo ele é muito inteligente. E quando há a contração muscular, tem uma série de questões químicas que funcionam, sim, elétricas que funcionam, que a gente não percebe porque isso é automático, né? Ou se a gente for pensar em cada coisinha que acontece no nosso corpo, a gente vai pirar. Então, a mágica acontece quando há contração muscular. Para se ter contração muscular, você de fato tem que fazer movimento. O músculo ele tem que contrair. Então essa irisina ela nasce ali através da contração, uma mágica. Ela vai percorrer essa corrente sanguínea, ela vai chegar até o cérebro sim. e lá no cérebro ela vai desenvolver esse BDNF aí, que justamente ele é neuroprotetor. Então, os exercícios físicos, eles quando são executados de uma forma crônica, né, ou seja, de uma forma a longo prazo, porque as pessoas são muito imediatistas. Hoje em dia a gente vive tudo a um clique. O nosso Sim, corpo ele não é assim. Você tem que dar o tempo sim. dele realmente agir. Porque os efeitos são claramente evidentes em pessoas que Com são ativas e certeza. que não são ativas, né? A, Sim, a gente tem para hoje também, ó, já vai a segunda dica que eu vou dar para hoje, hein, meu bem? gente, olha, aproveitem, pelo amor de Deus. Se vocês saírem dessa live sem ficar em pé 3 minutos, 10 vezes por dia, aí, né, aí as coisas vão ser complicadas para você. Pensar assim, é É, um investimento. Aninha, eu sempre brigo com os meus clientes, né, que quando eu quero dar, digamos assim, né, sugerir algum recurso a ser implementado no projeto que vai promover algum melhoramento físico, por exemplo, do ar.
entende algo do tipo, né? Eu sempre penso assim, ó, da iluminação, por exemplo, né? A iluminação, as pessoas geralmente não querem investir, né, em uma lâmpada de qualidade, porque elas tendem a ser muito caras. Porém, Uhum. o efeito dela é muito duradouro. Daí as pessoas às vezes querem colocar uma lâmpada baratinha, né? Só aquela lâmpada, ela vai repercutir principalmente na pessoa 60 mais, né, em dores de cabeça, porque vai ser insuficiente, né, aquela iluminação não vai estar adequada para ela, então ela vai forçar mais a vista, vai forçar a pressão ocular e vai comprometer vários e vários danos, certo? Aí Uhum. assim, ó, essa lâmpada, né, de boa qualidade, ela pode ser cara, mas o tanto de dinheiro que você vai economizar de não comprar analgésico para dor de cabeça compensa em um mês. Eu fiz as contas, eu faço as contas bem direitinho, entendeu, Aninha? Então, Tem que assim, fazer. comigo não, é assim, você realmente, assim, olha, eu quero ficar doente, eu quero não ficar doente. Entende que tem certas coisas no nosso ambiente, né? Até o nosso mobiliário. Tem um tipo de cadeira que foi confeccionada durante a pandemia, né? Que é uma cadeira que ela é pró-atividade, ou seja, é uma cadeira que ela se movimenta e você fica em pé. Então você consegue trabalhar em pé nessa cadeira. A cadeira vira um encosto e você fica encostado na cadeira em pé trabalhando. Aí você passa o quê? Interessante. 30 minutinhos trabalhando em pé, 30 minutinhos sentado, certo? Então, só esse movimento, ele já auxilia demais no seu. Sim. Foi estranho. Auxilia demais, né, no seu dia a dia, porque você não vai ficar o tempo sentado. Você vai ter momentos em pé e momentos sentado, né? Você falou muito bem das crianças, né? Quanto mais a gente estimular essa atividade física, né? Essa arte de você brincar, ir para a terra, né? Mais como uma das pessoas aqui da live falou, da psicomotricidade, né? Que vai ter toda a estimulação, né? Então, a pessoa que pratica atividade física, né? Desde a infância, né? E vai continuando, porque ela tende a gostar, né? Já que foi algo aplicado na infância, né? Ela vai tender a gostar mais, então ela vai ficar aqui até o envelhecimento, que vai, geralmente, que vai, né, gerar benefícios para ele. Daí, Aninha, falando um pouquinho do design ativo, né, que eu vou explicar já para esse mistério da fé, né, o que é isso, né? Na, mas antes de eu explicar o design ativo, pode continuar com a Irisina, desculpa. É Não, porque eu me então, a empolguei. irisina. Não, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, uma coisa que eu vou falar importante também, em relação aos exercícios físicos, é que elas melhoram a questão de alterações de humor, né? Porque elas são frequentes também no envelhecimento. E a alteração no estilo de vida, que também tange a sua área, elas podem também contribuir para a preservação desse declínio cognitivo que, de uma forma natural, pode estar presente no envelhecimento, né? Não que o envelhecimento esteja associado à perda de memória e tal, Nada a ver. mas é algo que podemos estar sujeitos, já que o nosso HD já está sendo bem trabalhado há bastante tempo, né? Então, Sim. o efeito do exercício físico nessa questão dessa cognição, dessas funções todas executivas, dessa memória episódica, elas atuam de uma forma positiva. E indivíduos menos ativos apresentam um declínio cognitivo maior. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, quando você tem essas funções executivas e a memória aumentada na forma de você fazer os seus exercícios físicos, isso faz com que a gente tenha uma neuroproteção através dos exercícios físicos. Então, a gente tem essas melhoras cognitivas, porque essa irisina com esse BDNF, elas vão atuar nesse hipocampo que trabalha na nossa memória. Eles vão proteger dessas futuras que podem estar, essas futuras demências que podem ser instaladas, não devido só à genética, porque a genética, é algo dentro de nós, é o nosso DNA imutável. Mas cada vez mais estudos constatam que o ambiente, que aí a gente chama de epigenética, o quanto esse ambiente pode modificar
as nossas tendências. Então, por Sim, exemplo, na minha família, minha mãe teve Alzheimer, o meu pai, o outro. Você puxa muito para isso, você vai ter a sua genética, né? Ou não também, o ser humano é tão misterioso, né? Mas se você conseguir fazer exercícios, se você se cuidar em relação à sua alimentação, ao seu sono, ao externo, que nem tudo a gente controla no externo. Por sim, exemplo, agentes estressores, que eu até conversei numa outra live. A gente tem diversos agentes estressores no nosso ambiente, no nosso dia a dia, situações que às vezes a gente não consegue controlar a situação. Mas se você conseguir se controlar diante da situação que chegou até você, isso também vai ser uma medida protetiva para que esse nível de estresse não sofra muito pico no seu sistema, que a gente chama do sistema simpático, né, que é um sistema de alerta que a gente fica muito ligado, e isso não vai te prejudicar ao longo prazo. Porque também são exatamente. hormônios que não são bacanas, que são liberados nessa fase do estresse agudo, né? Então, são coisas que a gente pode ir fazendo ao longo da nossa vida para melhorar essa qualidade. E aí, voltando no exercício físico, ele tem essa melhora desse desempenho cognitivo e ainda também tem essa função neuroprotetora. Isso é importante Super. repetir. Então, será que, falando tudo isso que a gente falou aqui, exercícios físicos não teriam que estar na lista número um das suas coisas a fazer de uma forma Eu diária, acho como que rotina, né? eu acho que os dois investimentos principais para a nossa vida, para qualquer pessoa, né, realmente, que quer viver com qualidade, né, é investir no sono e na atividade física. Eu acho que esses dois investimentos, né, Ana, já vale por Sim. essa live. Nossa, já vou ficar super feliz. Porque o sono, assim, onde é que eu começo? Começa a dormir melhor, você acordando melhor, você já vai ter mais disposição a praticar uma atividade física. Ah, eu não gosto de academia. Quem fala em academia, jovem? Estou falando de você ir Movimento. comprar a padaria, caminhar, né? Chamar a sua vizinha que há anos você não conversa com ela, ou você conversa com ela só pelo WhatsApp, né? Chamar ela, assim, fulaninha, bora ali no shopping a pé, vocês vão a pé. Né, vão à padaria, etc. Ai, por acaso fica apreensivo, né? Chama um grupinho, né? Todas as tardes ou todas as manhãs caminhem juntos, né? Caminhada, à rua, de graça, né? Não tem custos, né? Uma coisa muito legal, Aninha, que eu fiz durante a pandemia, e no começo da pandemia, eu ainda estava na minha reabilitação motora das pernas, certo? Daí o que é que eu fazia? Como eu não tinha os equipamentos em casa, né? Eu pegava aqui, tipo assim, uns quilos de arroz, de feijão, né? Botava na minha perna, botava no braço, ia lá, de verdade, sem brincadeira, ia lá e meu que deu tudo certo, sabe? E na Quando. pandemia as pessoas faziam assim, as minhas aulas na pandemia, eu fiz 3 meses, Ciro, só um adendozinho, 3 meses de aula gratuita no Instagram. Olha aí que Então, bacana. era Vou já tudo. catar. Cata, porque tá tudo lá, quem quiser. Eu dei aula de pilates e alongamento consciente. Então, assim, o que a gente tinha em casa, porque dá para adaptar, entendeu? Sim, o cabo de vassoura. Menina, é tanta coisa legal que a gente tem em casa e não sabe, né? É a questão de você usar a criatividade, né? Nesse quesito, a questão da arquitetura me ajudou bastante nisso. Daí, por exemplo, aí teve uma época que eu enjoei, né? De ficar pegando saco de arroz e etc e tal, né? Que, pelo amor de Deus, né? Muito tempo, isso todo mundo enjoa, é normal. Aí, sabe o que eu fiz? Aí eu, assim, gente, eu nunca gostei de dançar em público, né? Mas será que eu vou gostar de dançar sozinho? Aí eu peguei o celular, né? Porque, enfim, eu não tenho um Just Dance nem nada, né? Que na época não era modinha de Just Dance, né? Não tinha. Peguei o celular, coloquei, sei lá, Shakira. Aí comecei a dançar sozinho entre as quatro paredes, de boas, etc. Não interessa se eu tava errando, se eu tava acertando, Isso aí. se era bonito, se era marmoto, mas eu tava me mexendo, eu tava feliz, né? Porque era tanto estresse aqui em casa, né? Tanta ansiedade, tantas coisas ruins na cabeça, né? Principalmente cuidando da minha avó e a situação aqui de casa, que eu ficava assim, gente, eu tenho que me dispersar de alguma coisa. Aí a Shakira, Maria Bethânia, Caetano Veloso, vários cantores me ajudaram e foi tudo
só a internet para me propiciar isso, né? Tudo no YouTube, né? Sem desafios, sem me sentir mal pelo joguinho falar que eu não dancei bem, ou que eu dancei médio, ou que eu dancei mal, né, Aninha? Então eu acho que qualquer recurso é válido, né? Ah, eu gosto de cantar. Tá, você pode cantar, mas canta em pé, por que não, né? Canta dançando, fazendo os movimentos, né? Vai que você tá com paquera, com namorado, né? Fica treinando no espelho, os movimentos sedutores, né? Por que não cantando, né? A minha prima faz isso, ela fica cantando, né? Com o olhar bem sedutor no espelho, em pé. Então ali já são movimentos, né? Você já tá juntando aí o movimento Isso. vocal, ao vocal, a dança, né? Essa multissensorialidade que ela é tão defendida na questão do envelhecimento ativo, né? E o investimento ativo não é um investimento só para você. Como a Aninha falou da epigenética, eu achei muito legal que você falou sobre isso, né? É a questão de você passar realmente essa tendência para os seus filhos, né? Para os seus netos e assim por diante. Então não é um pensamento egocêntrico, né? Você investir na sua saúde, né? É algo que deveria ser o básico, né? É. Daí, gente, pensando nisso, falar só um pouquinho do que seria o design ativo, porque muitas pessoas não conhecem. O design ativo foi um movimento que foi feito lá em Nova York em 2010, porque perceberam que a maioria das pessoas estavam sedentárias, né? Por que será? Daí, o que é que eles fizeram? Os arquitetos, os urbanistas, os projetistas promoveram um movimento de aplicar na cidade de Nova York estratégia para que as pessoas conseguissem se mexer mais. Como assim, Ciro? Como é que isso ocorre? Bem, ou seja, tipo assim, no metrô, né? Começou tudo pelo metrô. No metrô tem a escada rolante, né? E tem a escada normal, né? Enfim, na escada normal mesmo. Daí o pessoal nunca usava a escada normal, né? Utilizava só a escada rolante, porque, enfim, para cidade, sedentarismo, enfim, né? É a tendência, digamos assim. Daí o que é que esse grupo de arquitetos fizeram? Eles pintaram a escada, né, todinha e etc e tal, deixaram ela bem bonitinha, e as pessoas começaram a subir na escada para ver o que a gente estava pintando, etc e tal. Então isso estimulou muito o movimento delas, entende? Daí a mesma prática que começou em Nova York foi aplicado lá na Suécia, né? Que a escada, né? Porque o pessoal de lá tem um padrão de vida mais elevado, colocou essa escada como se fosse uma escada piano, entende? Daí cada degrau que você tocava, né, era um som que surgia. Aí os adultos ficavam brincando na hora de ir para o trabalho, né? Na hora de volta, as crianças eram brincando nessa escada e o pessoal ficava brincando nessa escada que era um recurso público, entendeu? Essa foi a chamada de a The Thumb Theory, né? Que é a questão do piano escada. E tanto essas repercussões, né, da questão do piano, aumentou em 70% o uso dessa Da escada escada. em relação à questão da escada rolante, né? Que ficou ali de escanteio perante um piano ou perante uma escada pintada, né? Bem legal. Aí outra questão, daí outra coisa, né? Por exemplo, vindo aqui para o Brasil, por que não, né? Digamos assim, ir uma escada, né? Digamos assim, no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro mesmo, né? Tem alguns morros, por exemplo, tem umas escadas, certo, Ana? Né? O Rio de Sim, Janeiro, em São Paulo, muitos, enfim, muitos. todas as cidades têm, querendo ou não, um local que ele é meio, enfim, que necessita de uma subida, né? Para você chegar até lá a pé, né? Então, por que não pintar esse caminho com alguma tinta, né? Até mesmo você pode se vincular a alguma rede, né? Alguma empresa de tinta, né? Para promover esse movimento, que eu acho isso tão legal. Aqui em Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará, onde eu moro, algumas pessoas fazem isso, né? Pintam ali os muros, né? Porque só em deixar, digamos assim, embelezar a cidade nesse aspecto, né? De artefatos artísticos que fazem sentido, né? Porque o pessoal assim, vamos aqui embelezar a cidade, né? E pensa, e tipo assim, vou colocar aqui lugares para carros, etc e tal. Não é isso. É realmente você usar o talento, né, do brasileiro, digamos assim, né, introduzir ali no próprio urbanismo, né, para que ele sinta-se à vontade e convidado a explorar o próprio bairro. Aqui no meu bairro, basicamente as calçadas elas são bem degradantes, certo? Mas aqui o pessoal, digamos, gosta de ir na calçada, sabe? Gosta de caminhar, etc. Porque o meu bairro, digamos, é uma das exceções em Fortaleza, né? Porque mesmo sendo uma metrópole, no meu bairro, o pessoal é, tipo assim, de 10 pessoas, 8 são idosos, né? Eu amo isso, né? Porque será? Daí o pessoal gosta de ficar fora de casa, né? O pessoal gosta de conversar. E essa socialização externa, né, gera, querendo ou não, uma proteção social. E a gente fica mais confortável aqui em andar pelas ruas.
né? Então, esse sentimento de, olha, eu vou sair de tarde, não porque eu vou fazer atividade física, porque eu sou obrigado a isso, não. Eu vou sair de tarde porque eu quero me encontrar com a fulana de tal, conversar com ela e etc e tal, entendeu? Então, essas peculiaridades que o meio ambiente, seja por meio da arquitetura ou que o urbanismo pode fazer, de forma simples, uma pintura. O que é uma Uhum. pintura, né, gente? O que é uma pintura, né? É, por exemplo, quando eu faço alguns trabalhos sociais aqui pelas periferias, eu pego muito, enfim, tintas, restantes de tintas de depósitos, etc., que tem bastante, e ali eu faço a festa pro pessoal. Aí o pessoal pinta, eles mesmos pintam os moradores, né? As pessoas mais longevas pintam as suas paredes jogando tinta, né? Descontando ali os estresses do dia a dia, né? E etc e tal. Aí aquilo vira uma terapia, que vira arte, que vira, né, atividade, que vira novos Atividade. movimentos, que gera criatividade. Então, uma coisa liga a outra, né, Ana? Eu acho que ficou mais do que claro que a gente não funciona como quebra-cabeça, né? Como a medicina trata a gente. Sim, Você vai não. aqui para o médico X, para o médico cardiologista, para o médico aqui, enfim, o respiratório, etc. E tal. Não, a gente é um conjunto. A gente é Isso. uma conjuntura. Tudo que a gente faz, os benefícios, né, são globalizados, né? São maravilhosos, né, não, Aninha? São muito interessante isso daí, essa a história toda como é que Design arquitetura, ativo. design ativo. Isso é interessantíssimo, principalmente para nós aqui que estamos todos nós, né, envelhecendo rapidamente. O Brasil foi um país que envelheceu muito rápido, então a gente está passando por uma série de questões relacionadas à própria reforma de previdência, tudo isso, né? E tem também, dentro disso, as políticas públicas que precisam ser melhoradas e tem projetos que são chamados a Cidade Amiga do Idoso, que também envolve essa questão toda da cidade, porque quando você coloca uma cidade que é boa para os idosos caminharem, se locomoverem, se é bom para o idoso, é bom para todo mundo. Porque se a gente tem algumas limitações ou perdas naturais, então para quem está tudo bem, é melhor ainda, né? Eu queria falar duas falinhas rápidas, só para fechar essa questão Ah, lá dos vão ter. exercícios. O exercício físico, né, quando ele é executado ao longo prazo, como eu falei, ele possui essa influência nessa neuroplasticidade, tá? Que é o que vai salvar a gente aí dessas futuras demências, doença de Alzheimer, né? Então, por meio desses efeitos, desses neurotransmissores, né, dos nossos neurônios, que são liberados de forma imediata, mas os efeitos são a longo prazo, Com tá? certeza, tudo é Por isso que assim. eu falei que a gente tem que ter paciência. Ele é liberado imediato, mas ele tem um efeito a longo prazo. Então, essa plasticidade cerebral, ela é justamente a capacidade do cérebro de se remodelar pelas experiências vividas por ele e pelo ambiente. Olha aí a sua área Sim. atuante. Então, como a gente viu antes, o exercício físico, ele vai ativar diferentes... vai ativar Áreas do cascatas corpo. celulares. Oi? Várias áreas metabólicas do Ele corpo, vai ativar transformar. várias partes, vão ativar cascatas, né, celulares importantes para a saúde do cérebro, né? E que também são necessárias para essa plasticidade cerebral ocorrer. Então, o que é uma plasticidade cerebral? Ela faz? Ela aumenta a vascularização, então você tem mais sangue também circulando, né? O metabolismo cerebral, ele também melhora, porque as sinapses, né, as conexões cerebrais são melhoradas com esse exercício e promovem a grande magia também, essa neurogênese, que são novos neurônios que podem existir também no hipocampo, que são relacionados à nossa memória, então ela é melhorada também.
exercícios de dupla tarefa, que eu aplico muito nas minhas aulas para todo esse público, é algo que a gente tem que trabalhar, que são exercícios multicomponentes, equilíbrio, força, cardiorrespiratório, né? Eles são trabalhados em conjunto, então ele realiza, quando o exercício é realizado de forma voluntária, ele é capaz de aumentar essa capacidade neuronal, né? Essa sobrevivência das células e tem essa influência benéfica nos nossos neurônios. Então, é lindo tudo isso. E para fechar, né, porque a gente está chegando já no fim, que a gente fala para Dedéu, Sim, que eu meu Deus. não poderia falar, não poderia deixar de falar em aulas, né? Todas as aulas que a gente aplica aos alunos, a gente tem o início, meio e fim. A gente tem uma preparação, aquecimento, a parte específica, digamos assim, que a gente vai trabalhar essas valências, essas capacidades. E o final é a volta à calma e a respiração. Porque respirar é vida, a gente já sabe disso, né? Mas a respiração, eu coloco em todas as minhas... Quem é minha aluna sabe, todo final de aula, 1 minuto, respirando. Outra dica aí. Mas é respirar com atenção, né? Isso a gente pode praticar em qualquer lugar. Então você vai respirar pelo nariz, profundamente, com atenção, porque isso vai melhorar a qualidade desse ar que você coloca para dentro. Então, quando a gente acalma esse nosso sistema nervoso, através da respiração, que é uma prática respiratória, é algo que também já foi estudado, tem terapias, tem várias linhas, tem vários tipos de respiração. Mas se você quiser, você não precisa se aprofundar. Você só precisa respirar de forma lenta e profunda para acalmar esse sistema nervoso. Não é à toa que quando tem alguém nervoso, calma, respira. Porque a gente fica aqui, onde a gente ativa esse simpático, que é um sistema de alerta, né? Então, quando a gente respira de forma lenta, a gente acalma esse sistema. Isso faz com que você tenha uma maior oxigenação do seu todo, do seu cérebro, que é o grande gerente de tudo que vai acontecer na sua vida, né? A sua mentalização, as suas práticas, sejam elas quais forem. Então você vai melhorar esse todo com a simples respiração, que ninguém pensa, que todos nós fazemos, que é o respirar, né? E você melhora essa comunicação com os neurônios. E é aí que a magia também toda acontece. Se você não colocar, não abastecer, não tiver um aporte respiratório bacana e de qualidade, tudo isso que eu estou falando aqui de exercícios físicos, eles não vão ficar na sua totalidade, eles não vão ficar no seu aproveitamento total. E a gente tem que aproveitar de maneira integral, como somos nós, seres humanos. Então, a respiração, para mim, é a chave de tudo. Então, eu falo muito disso com os meus alunos. Eu sou uma leitora de respiração, de como isso funciona no nosso sistema. Isso daí até é uma outra live, porque é interessantíssimo. Já quero É, saber. é um movimento, né, nosso de vida. Então, toda e qualquer prática de exercícios físicos, conforme você vai fazendo, e o importante também é deixar um recado aqui para as pessoas, que eu, como profissional de educação física, quero que você se mexa, quero que você escolha uma atividade que seja prazerosa, que faça sentido para você naquele momento, porque a gente passa por várias fases da vida. Então, naquele momento, para você se só caminhar, já vai ser algo que vai ser totalmente fora da sua rotina que você não fazia, porque você era mega sedentário, então faça. Ah, eu vou passar a subir a escada e descer a escada do meu prédio, não tenho comprometimento com o meu joelho, dá para fazer? Ok. Ah, não, eu vou entrar para uma academia porque eu quero socializar, eu quero aprender, eu quero que tenha alguém realmente me ensinando, porque o profissional de educação física, ele está aqui para isso, para ensinar de forma inteligente a você utilizar o seu corpo, os Sim. exercícios de maneira correta para que você não se lesione e que você tenha
não só lesão, mas um melhor aproveitamento do exercício, Sim, gente. com Então certeza. escolha, olhe, faça, mexa-se, porque isso vai te ajudar a ter hormônios, né? Oxitocina, dopamina, endorfina, para que você possa ter mais vontade de se mexer. Uhum. É lei Uma de coisa leva Newton, a né? outra. É lei de Newton, lei da ação e reação. Movimenta que o negócio vem, né? Sim, e Aninha, nesses, meu Deus, muitas conexões, eu tô aqui, né, mas enfim, a gente não dá mais tempo. Mas nesses minutinhos finais, né, não sei se você vai poder fazer isso, né? Mas aproveitando o seu estudo, né, eu vou aqui me levantar e já ficar em pé, né? Porque aqui a gente fala e faz, né? É Ó, já verdade. vai pra andar aí as coisas do dia, né? Daí, Ah, pessoal, eu também queria falar aqui, olha, daí eu queria também dizer que, ó, atividade física, no envelhecimento ativo, saudável, enfim, importante é se mexer, se conectar, né? Ler um bom livro, né? Sei lá, falar com a prima, com a irmã, que há 1000 anos não vê, né? Gente, você liga, ela vai ficar só falando de coisas ruins. Não, coloca assuntos legais, né? Falar de fofocas dos famosos, né? Que são assuntos que a gente adora e etc e tal. Mas o recado é de passo e mexa, assim, né? No âmbito da arquitetura, né? A questão, poxa, só em você ter um mobiliário ativo, né? Como eu falei, ter mobiliários flexíveis que você possa movimentar na sua sala e transformar em um escritório ou transformar em uma sala de dança, por exemplo, para você fazer que nem eu, né? Colocar a música no YouTube, né, e ficar dançando. Para dançar ou fazer alguma atividade com a Ana, você precisa ter espaço. Para ter espaço, tem que ter um planejamento na sua casa para fazer isso, né? Para não gerar estresse, você ficar naquele cubículo dançando, né, ou fazendo alguma atividade física. Então, é aí, né? Então, é dessa forma que, digamos assim, a arquitetura entra na sua vida para lhe beneficiar. E juntamente com as aulas da Ana, né, dá essa repercussão. Por isso que a gente está aqui juntinho, gente. Por isso que aqui é movimento combinado. Os profissionais daqui trabalham em conjuntos, um complementa o outro. Gerontologia é isso, é a arte é isso. de reunir o biológico, o psicológico e o social, tá certo? Perfeito. Obrigado, Aninha, por isso, por esse momento lindo que a gente demorou 1000 anos para ter, né? Mas temos isso. E espero, né, mais encontros como esse, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Aninha, né? Ciganinha por lá, né? E vice-versa. Façam a dela e etc e tal, que eu garanto que vocês vão amar a empolgação dela. A empolgação que ela mostrava durante a rede de longevidade, viu? Eu amava e é por isso que a gente conversa, né, hoje. Ah. Beijão, pessoal. Um Beijão. beijo, fiquem com Deus. Olha, obrigada, Ciro, obrigada a todas as pessoas que estavam presentes. Eu tenho um canal no YouTube, me segue lá no Instagram. Entra lá naquele linkzinho que tem o link do meu canal Longevidade em Movimento. Exercícios simples que você pode fazer na sua casa. Olha que beleza. Beijo, bom sábado. Beijo, gente. Bom sábado. Fica aí 1000 dicas hoje, pelo amor de Deus, né? Se você aqui sair dessa live sem ficar 3 minutos em pé, aí é complicado. Mas, ó, beijo, Ana. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.